paz seja convosco. Presta atenção. Se Satanás tem levantado guerras, brigas, contendas, desunião, confusão contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, e você já não sabe mais o que fazer, tenha calma, não se desespere, que eu quero te dar algumas instruções para que você possa colocar ele para correr, sumir, desaparecer da sua vida e do meio da sua família. Amém? Por isso eu gostaria da sua total atenção, para que você possa ouvir, entender e colocar em prática em nome de Jesus. Meus irmãos, a primeira coisa que eu quero que você saiba é o seguinte: o diabo, ele é covarde. O diabo, ele é medroso, mas tem uma coisa que ele não é. O que, Thales? Burro. Quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, logo no comecinho do livro de Gênesis capítulo 3, a Bíblia vai deixar claro que Satanás, ou seja, a serpente, era o animal mais astuto que existia naquele jardim. Ou seja, era o animal mais esperto, mais inteligente. E quem era a serpente? Era o próprio diabo. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. O diabo, ele sabe o que uma pessoa deve fazer para expulsar ele da vida dela. Como também ele sabe o que uma pessoa deve fazer para dar legalidade para que ele possa entrar na vida dela. Por isso eu quero passar para você um pouco dessa instrução poderosa que pode fazer com que ele corra, suma da sua vida e do meio da sua família. Amém? Então vamos para a palavra de Deus. Preste muita atenção. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, vai dizer o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ouça só com atenção. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você sabe o que significa a palavra sujeitai-vos? Significa obedecer. Se você obedecer a Deus, se você estiver no centro da vontade do Senhor, Ele vai te conceder autoridade no nome dEle, para que você possa expulsar o diabo da sua vida. E quando você clamar pelo nome do Senhor Jesus, Ele não vai resistir. Ele vai correr, ele vai sumir, ele vai desaparecer, porque o nome de Jesus, ele tem poder. Mas isso só irá acontecer quando você ser obediente ao Senhor, quando você ser obediente à palavra de Deus, quando você estiver no centro da vontade do Senhor. Por quê? Porque você acha que o diabo, ele não sabe quem é obediente a Deus e quem não é? Você acha que o diabo, ele não sabe quem tem vida com Deus e quem não tem? Você acha que é qualquer pessoa que vai expulsar ele? Não. Por isso nós precisamos ser obediente à palavra de Deus. Por isso eu volto a dizer, o diabo, ele é covarde, o diabo, ele é medroso, mas tem uma coisa que ele não é burro. Então ele sabe quem tem vida com Deus, quem não tem. Ele sabe quem tem aliança, quem tem compromisso com Deus e quem não tem. Por isso precisamos estar sempre na palavra de Deus, tendo uma vida de oração, de vigilância, para que o diabo não venha ter nada para acusar contra a gente. Amém? Aí a palavra continua aqui: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo. Meus irmãos, como é que a gente resiste ao diabo? Lendo a Bíblia, orando, louvando. Deixa eu explicar uma coisa para você. O louvor é uma das armas mais poderosas que o diabo, ele não suporta. Por quê? Porque quando ele era um anjo de luz, quando seu nome ainda era Lúcifer, ele se transformou em Satanás justamente por não querer louvar a Deus. Então, quando você abre a sua boca, quando você passa a ser um adorador por excelência, o diabo, ele não resiste e tem que bater em retirada. Então, imagina comigo você tendo uma vida com Deus, uma vida de obediência, uma vida de adoração, uma vida de leitura diária da palavra de Deus, uma vida de louvor, você sempre adorando o nome do Senhor. Irmão, não tem diabo que resista. Então faça essas coisas, siga essas orientações, seja obediente ao Senhor. Por que que o diabo, ele tem ódio de pessoas que é obediente a Deus? Porque ele é desobediente ao Senhor desde a criação do mundo. O diabo, ele é desobediente há séculos.
há muito tempo, então ele não gosta que uma pessoa seja obediente. Quando você é obediente ao Senhor, você tem toda a legalidade de expulsar ele da sua vida. Mas imagina comigo uma pessoa que não tem vida com Deus, uma pessoa que não ora, que não lê a Bíblia, que não busca, que não procura se desviar da aparência do mal. Você acha que essa pessoa tem mesmo autoridade para expulsar o diabo da vida dela, da casa dela, do meio da família dela? Eu creio que não. Então precisamos estar debaixo da autoridade de Deus, sendo obediente à sua palavra, resistindo às forças do mal, como lendo a Bíblia, orando, vigiando, louvando e adorando o nome do Senhor. Somente desse jeito você vai expulsar o demônio da sua vida, da sua casa e da sua família. Amém? Então guarde essa palavra no seu coração. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.